Ok, amigos, boa tarde a vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Muito bem. Dando continuidade ao tema, antes de entrar assim na parte mais prática, eu vou ainda abordar um pouco do cenário religioso brasileiro, para aumentar um pouco mais a nossa compreensão do que está acontecendo, e aí a gente depois afunila para diretamente os nomes e alguns princípios, né, do trabalho com eles. Tá bom? Vamos orar antes de nós iniciarmos. Querido Pai, mais uma vez, peço a tua direção e bênção para as considerações que vamos agora desenvolver, que teu Espírito nos dê discernimento, sintamos sua presença, sejamos abençoados por ela, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, o cenário religioso brasileiro é, sem dúvida nenhuma, um dos cenários em que o pluralismo religioso mais se evidencia. Pastor Vicente, só me responde aí se está ok o áudio, se está bem aí aparecendo na tela a imagem. Pastor Vicente? Gostaria que alguém aí, se o pastor Vicente não está ouvindo, alguém mencionasse para mim se está ok. Eu não estou conseguindo ouvir o feedback de vocês. Alguém pode enviar para mim pelo chat alguma mensagem, porque realmente eu não estou conseguindo ouvir vocês. Não sei se está ok, se estão me ouvindo. Tudo certo? Ok. Tá, então, obrigado. Vamos continuar aqui. Como eu estava dizendo, o pluralismo religioso é algo muito marcante aqui no Brasil, e nós vamos ver alguns detalhes a respeito disso agora. Entre os estudiosos da sociologia da religião, Peter Berger descreve bem o assunto do pluralismo. Ele diz assim que o modernismo, esse período do alavancamento, né, da razão e da busca pela verdade através da ciência e da pesquisa, né, racional. Então, ele diz que o modernismo deu origem ao secularismo. A gente já viu isso como aconteceu na história. E o secularismo traz consigo o pluralismo e o relativismo. Logicamente que o modernismo propiciou a liberdade religiosa e essa separação entre igreja e Estado. Aí, com o advento do iluminismo, o secularismo foi aumentando na tentativa de excluir o Deus, de excluir a revelação. E, ao mesmo tempo, a liberdade trouxe muitas opções religiosas, especialmente agora nos últimos tempos, e com o pós-modernismo, né, essa busca de novo por Deus, essa busca sem parâmetro institucional, sem parâmetro dogmático, né?
essa religiosidade espiritualista, existencialista. Então, com esta liberdade, nesse contexto, houve um pluralismo religioso, um aumento das opções religiosas, e aí a gente tem, não é, uma multiplicação de opções, de instituições religiosas, de religiosidades, e agora os meios de comunicação ampliaram ainda mais essas possibilidades. E com isso também o relativismo, como a gente já viu. Peter Berger menciona que o pluralismo levou ao relativismo por causa de um processo que ele chama de contaminação cognitiva. A contaminação cognitiva é um processo assim em que vai havendo uma espécie de dormência sensitiva mental, na medida em que a pessoa vai convivendo com as diferenças. Então, uma coisa que hoje é errada, à medida em que a pessoa vai convivendo com isto, a mente vai acostumando, é a contaminação cognitiva, e chega um momento em que a pessoa já não vê nada de errado naquilo que antes era escandaloso. Percebe? Então, nesse processo de contaminação cognitiva vem o relativismo. Aquilo que não era tolerado antes, agora passa a ser tolerado. E é claro que existe uma abertura, né, para as diferenças, né, nesse contexto agora pós-moderno, de aceitação, né, de não discriminação, e aí, com isso, vai havendo aí a força no relativismo e a aceitação das diferenças. E os valores absolutos acabam perdendo força gradativamente, resultando, né, nesse relativismo que a gente está mencionando. E aí, uma outra coisa que também o Peter Berger menciona é o chamado religião num contexto de mercado. Eu já mencionei antes, né? O conceito da economia de mercado é trazido para a religião, para a igreja, para o conceito de igreja. E assim como as empresas se disputam entre si, sem interferência do governo, para ganhar o cliente, levando em conta o preço, a qualidade do produto e também o marketing não é, que busca convencer o cliente da necessidade. Então, essas características de um mercado econômico são trazidas para o mundo religioso e, da mesma forma, as igrejas se estabelecem, as instituições, como uma empresa e lutam da mesma forma para conseguir os membros ou os clientes, usando os critérios que são usados no mercado, levando em conta a necessidade do cliente, o marketing para atrair o cliente, para fazer-o sentir a necessidade, também aí a preocupação em atender o cliente de acordo com aquilo que lhe é conveniente. Então, nesse contexto, a opinião, os sentimentos e as preferências se tornam as palavras-chave, né? E aí há a flexibilidade também na teologia, porque, logicamente, que o que pauta a base agora do conteúdo religioso, do produto religioso, já não é mais a Bíblia, não é mais a verdade bíblica, é agora a verdade no nível individual, né? E o conteúdo religioso acaba sendo afetado, porque não importa o conteúdo nesse contexto, não importa o dogma, o que importa é o cliente, a necessidade do cliente, aquilo que o cliente quer receber. Então, a religião adapta o seu produto segundo a necessidade do cliente, não mais pelo conteúdo bíblico. E aí vem o aumento da chamada religiosidade sincrética, né, ecumênica, pautada por escolhas pessoais sem influência institucional, e ocorre a diluição das fronteiras institucionais. Isso é muito claro, inclusive no nosso meio. E, claro, há outros fatores que envolvem, mas era muito difícil no passado uma pessoa deixar a igreja adventista e ir para outra igreja. Hoje não mais. Ela sai da igreja adventista e vai até para o espiritismo, vai para qualquer outro lugar. Porque essa ideia de fronteira, esse limite fronteiriço de instituições, isso é
diluído, não é? Nesse processo aí sincrético, ecumênico em que a gente está vivendo, relativista, né? As pessoas não olham mais o conteúdo religioso, não é mais, digamos assim, a verdade bíblica que elas levam em conta principalmente. Vão levar em conta a satisfação das necessidades. É uma religiosidade existencialista, espiritualizada, sem conteúdo. E, nesse caso, os clientes criam o seu próprio menu espiritual. E aí é muito comum a pessoa frequentar 2, 3, 4 denominações religiosas ao mesmo tempo, porque ela recebe o que gosta em um, recebe o que gosta no outro, e assim por diante, ou então ela busca receber os benefícios dessas instituições sem nenhuma filiação com elas, certo? E é aquilo que Bauman chama de modernidade líquida, ou aquilo que se chama hoje, no mundo sociológico e missiológico, de os espirituais, mas não religiosos. Quer dizer, a grande ênfase é na espiritualidade, no aspecto do benefício espiritual, né? Sem preocupação com religião, porque religião, para eles, representa a instituição religiosa, os dogmas, assim por diante. É algo independente, sincrético, e muito assim voltado para a espiritualização. A modernidade líquida de Bauman é algo muito, muito conhecido. Assim como a água se adapta a qualquer recipiente, assim também é a religiosidade do momento. Quer dizer, não existe na concepção destas pessoas um padrão, uma verdade. Existe, sim, conteúdos que vão se adaptando, ajustando às necessidades das pessoas. Esse é o que eles estão buscando. Além disso, a gente tem alguns outros conceitos também interessantes. O Brian Wilson fala, por exemplo, do ecumenismo, do sincretismo religioso, muito comum nesses dias, né? Que é justamente pela diluição das fronteiras e a menor preocupação com o assunto de conteúdo, mas mais com a satisfação das necessidades que cada um sente. E Grace Dave fala a respeito de uma expressão que está relacionada com espiritual, mas não religioso. Mas é uma outra linguagem que ela usa, em que ela diz de acreditar sem pertencer. Então, é interessante que aumenta a crença, aumenta o interesse religioso espiritual, mas diminui a tendência de vínculo, diminui a religiosidade institucional, diminui o compromisso com instituições. É o acreditar sem pertencer. E o Iannacone, Starks e Iannacone, ambos mencionam da mobilização religiosa, isso que eu mencionei. É muito fácil hoje as pessoas saírem de uma instituição e ir para outra. E veja, os estudos mostram aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, que, de um modo geral, as pessoas, antes de se tornarem nones, passam por várias experiências religiosas institucionais. Geralmente, das religiões mais tradicionais para as menos tradicionais, para as mais contemporâneas, não é? É o caso, por exemplo, o católico se torna um evangélico tradicional, daí um pentecostal, um neopentecostal, finalmente um nono. Geralmente é esse processo em que a pessoa vai experimentando muitos sabores religiosos, até que chega um momento em que ela resolve seguir por conta própria, né? Então, essa mobilização e o abandono da pertença institucional em favor dos nones geralmente vai nessa linha aí, seguindo esse processo. E Taylor, o Charles Taylor, denomina essas pessoas de buscadores, ou, como já disse, espirituais, mas não religiosos, em que a espiritualidade é mantida, mas sem a conexão com instituição religiosa. Eles estão buscando, estão aí procurando, não estão satisfeitos. E esse é um fator, por um lado, até positivo, porque é a abertura espiritual que eles nos dão para poder tentar também alcançá-los. E o pluralismo leva ao crescimento dos nomes, porque quanto mais oferta religiosa existe, maior é o sincretismo religioso,
menor é a pertença institucional e maior é a tendência da pessoa de chegar em um nível em que ela não quer realmente dependência com a instituição, ela quer uma independência religiosa e espiritual. Isso é muito assim claro quando a gente analisa o número de nones no Brasil. Interessante, vejam. A capital brasileira com maior número de nones é Salvador. E todos nós sabemos quão espiritualizada, vamos dizer assim, é a região aqui, não é? Quanto sincretismo religioso existe. O estado com maior número de nomes é Rio de Janeiro. Também é algo muito sincrético. E é interessante, o estado do Rio de Janeiro é um dos estados onde há o maior número de evangélicos. Inclusive, há dados que mostram que já há metade evangélica, metade católica, ou seja, já se dividiu aí, meio a meio. Então, o processo é assim, né? Eles vão... Os católicos são doadores universais. E aí vem os tradicionais evangélicos, depois os pentecostais, neopentecostais, a pessoa vai até que ela busca os nomes, ou seja, ela assume uma atitude independente, continua com a sua espiritualidade, mas, em sua maioria, mas sem vínculo, né? E, especialmente, as gerações mais novas são as mais suscetíveis a esse movimento, porque elas são as mais suscetíveis às influências culturais. Elas são as mais afetadas, dessas gerações, pelo pluralismo religioso. E, portanto, a maior porção dos nomes está justamente entre as gerações mais novas, justamente por esses motivos aí. E o cenário religioso brasileiro hoje tem duas macro características. É interessante a gente pensar nisso para poder analisar a nossa estratégia missiológica, não é? A primeira macro característica é o pluralismo religioso, que eu já mencionei, acoplada a uma religiosidade de mercado, né? E aí, além disso, a segunda macro característica é a transição da hegemonia religiosa no país, do catolicismo para o protestantismo, levando em conta todo o conjunto de protestantes, pentecostais, neopentecostais, etc., tradicionais, todo mundo junto. Há uma transição, transição da hegemonia, né? O Brasil há séculos tem sido um país de maioria católica, mas o processo de mudança tem sido muito acelerado e se prevê que dentro de pouco tempo haverá, então, aí uma mudança de hegemonia religiosa se as coisas continuarem como estão. Olhem esse quadro aqui apresentado pelo IBGE, o censo de 2010. E eu estou ansioso para ver o censo próximo, que era para ser ano passado, né? Mas aqui dá para a gente ver, como foi adiado, a gente não tem hoje um parâmetro do IBGE recente, mas esperamos que saia logo. Em 1940, 95% da população era católica. Em 2010, já era 65%. Olha a queda. Os protestantes saltaram de 1,9 para 22,16. Então, enquanto os católicos decrescem, os protestantes crescem. E assim também os nomes. Eram 0,2, pulou-se para 8,04, né? E as outras religiões, as religiões não cristãs, houve um bom salto também, mas bem menor, de 1,9 para 4,79% da população. Agora, se a gente olha uma outra pesquisa mais recente, essa pesquisa aqui do Datafolha de 2016, eles fazem um comparativo de 94 até 2016, e eles mostram aí o decréscimo católico, vocês vão vendo, e em 2016, segundo o Datafolha, nós só temos 50% da população brasileira se dizendo católica, 50%, 2016. E os protestantes pularam de 14 em 94 para 29% em 2016, e os nomes já subiram para 14%. Vejam, de 94 eram 5% e agora 14%. E as outras religiões, as religiões não cristãs, permanecem estáveis aí em 7%.
Então, a gente percebe aí um crescimento dos protestantes, um grande crescimento dos nones e um decréscimo acelerado dos católicos. Se as coisas continuarem assim, em poucos dias, em poucos anos, nós vamos ter uma hegemonia no país não mais católica. Essa é a tendência. Aqui um outro quadro que mostra como que os nones são o grupo de maior crescimento. Olha que interessante. Essa pesquisa aqui foi feita na região de Belo Horizonte, pelo Instituto Vertex, e a ideia era mostrar a religião de infância comparada com a religião que as pessoas estavam praticando na época, em 2012, né? Em 2012. Os católicos que foram pesquisados, 84%, a religião de infância era católica, e agora estavam em 60%. Desses, apenas 60% permaneciam católicos. Aí os pentecostais, 5% para 9%, os neopentecostais de 4% para 13%, um crescimento de 210%, protestantes de 3% para 6%, dobraram, religiões não cristãs de 1% para 2% também dobrou, espiritismo de 1% para 3%, 200%, e os nomes de 1% para 6%, 500%. Então, você percebe o maior crescimento entre os neopentecostais e entre os nones. Mas aí está o retrato daquilo que, de fato, está acontecendo no Brasil. E só para terminar aqui essas análises, esse quadro aqui nos mostra uma característica especial dos nones. Eles são o grupo mais afetado pelo secularismo. Então, vejam, aqui nós temos vários grupos religiosos, o último deles, os nones. No meio, vocês estão vendo aí uma linha. Essa linha que está no meio, entre as duas linhas, não é? Essa linha horizontal do meio, que divide o que está acima e o que está abaixo. Essa linha, no ponto zero, é a média brasileira. Para cima, o que está acima, e para baixo, o que está abaixo da média brasileira. O que está se levando em conta aqui é o casamento. Veja o comportamento dos nomes em relação ao casamento. Casamento civil e religioso entre os nomes. Veja que está aí essa cor creme, a primeira linha creme aqui, vertical, que está abaixo. Veja que os nomes, nesse quesito ser casamento civil e religioso, estão bem abaixo da população normal, mais de 50% abaixo da média da população. Ou seja, pouco casamento civil e religioso entre os nomes. Depois, em cinza, o casamento religioso, a mesma coisa, 50% abaixo da média nacional. Ou seja, eles têm muito pouco casamento religioso. Agora, quando olhamos o casamento civil, eles estão aí acima da média nacional, mas não estão tão acima, tem outros grupos religiosos com mais expressão no casamento civil. Agora, quando a gente olha união consensual, ou as pessoas que vivem amigadas, aí não tem dúvida, mais de 65% acima da população, da média da população brasileira. Ou seja, os nomes, a maioria vive uma relação não oficial, um casamento não consensual, pouco casamento civil, quase nada de casamento religioso ou civil e religioso. Então, esse grupo são os nomes brasileiros, né? Isso é estatística também do IBGE. Agora eu vou parar aqui e pular para um outro tema, que foi só para a gente ter uma ideia. E agora vamos pegar aqui um outro tema, onde a gente vai trabalhar um pouco mais agora na prática, não é? O tempo é curto e a gente vai agora, nessa meia hora, trabalhar aqui um pouco na prática. Eu mencionei para vocês que uma das áreas mais difíceis para a gente trabalhar com os nomes é através do tema de Deus, a identidade de Deus, né? E aí nós vamos verificar aqui alguns detalhes. Vejam,
olhando os nomes como um todo, os nomes são aqueles que não têm filiação religiosa. 1%, em 6 habitantes do mundo se declara nome, ou seja, 16% da população mundial. Isso dá cerca de 1,2 bilhão de pessoas. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse grupo, comparemos aí com os 2 maiores grupos do segmento religioso, os cristãos, 2,3 bilhões, e muçulmanos, 1,8 bilhões. Então, os nomes estão logo atrás dos muçulmanos. É realmente um grupo muito expressivo, né? Está aí. Além disso, olhando aqui para a realidade nossa no Brasil, o Uruguai é o país, na América do Sul, o Uruguai é o país com o maior número de nomes, 37% da população, Chile, 16%, Argentina, 11%, e o Brasil, 2010, 8%, e 2016, 14% da população. Portanto, o Brasil está entre o segundo e terceiro lugar aí, do país com o maior número de nomes aqui na América do Sul. 5% ou 4,8% exatamente por cento dos nomes do Brasil dizem-se ateus e agnósticos, 95% dizem crer em Deus, mas são desigrejados, ou seja, eles não têm vínculo, estão abertos à espiritualidade, mas não à relação com instituição religiosa. E aqueles que aqueles nos Estados Unidos que se dizem, entre os que se dizem nomes, 17% deles creem no Deus da Bíblia. Então, apenas 17% dos nomes creem em Deus conforme a descrição bíblica. 53% creem em Deus como uma energia, percebe? Então, é difícil essa abordagem, porque é uma cosmovisão de Deus diferente da nossa. Então, como é que a gente vai aproximar-se desse grupo, sendo que a nossa abordagem é uma abordagem diferente, né? É uma abordagem que não encontra assim uma aceitação, né, da parte deles a respeito de Deus. Então, a gente precisa, de fato, buscar alternativas. É um desafio estudar o tema de Deus com eles, e é preciso uma abordagem que enfatize o pessoal, amoroso e poderoso caráter de Deus, apontando, então, Deus como uma pessoa de fato. Isso é importante. Diante disso, eu trago aqui para a gente analisar 3 bíblicas abordagens para nós podermos trabalhar o tema de Deus com os nomes, com pessoas que têm essa visão de um Deus energia, não é? Um Deus não pessoal. Não é uma situação fácil, não é? A gente abordar, então, veremos aqui. Estou trazendo aqui 3 abordagens, como eu mencionei antes, e aqui vamos dar alguns detalhes mais. Em primeiro lugar, é interessante dar ênfase na manifestação do poder salvífico de Deus. Quando a gente olha a Missio Dei, ou a missão de Deus, com estrangeiros na Bíblia, a gente verifica que, geralmente, o poder de Deus se manifesta naquele contexto. Então, quando uma pessoa com uma cosmovisão, geralmente assim, distante dessa visão que nós temos de Bíblia, de Deus, etc., quando essas pessoas se deparam com a manifestação do poder de Deus, no ápice de um processo de relacionamento que Deus já está trabalhando na vida dessas pessoas, geralmente há uma tendência de elas aceitarem o Deus bíblico. E aqui, eu queria de novo pontuar isso. Geralmente, o milagre por si só não é suficiente para uma pessoa acreditar em Deus. E aqui a gente tem vários exemplos bíblicos em que o poder de Deus se manifestando não realmente foi suficiente, porque há outras coisas envolvidas, não é? Mas,
quando o poder de Deus é a culminação de um processo em que já há respostas positivas da pessoa no seu contato com Deus, mesmo que ela não conheça o Deus verdadeiro, mas ela já responde positivamente. Quando há essa atitude, geralmente a manifestação do poder de Deus culmina com uma decisão ao lado do Deus bíblico. E aí a gente tem, por exemplo, aqui 3 narrativas bíblicas em que isso fica claro. No caso da viúva de Sarepta, vocês se lembram aí a descrição de 1 Reis, capítulo 17. Nesse texto, a gente encontra o profeta Elias, trabalhando com a viúva de Sarepta. Primeiro houve a multiplicação lá do azeite e da farinha, mas olhem que interessante, a mulher começou a manifestar respostas positivas à atuação de Deus antes de receber o milagre. Porque quando o profeta chegou e disse para ela, olha, faça o pão e traga para mim primeiro, Deus vai te abençoar, ela acreditou. Foi uma resposta positiva. E não foi algo fácil. Talvez nós não faríamos isso. O último bocado de farinha, a última quantidade ali de azeite, né? Tendo filho ali para comer, e a gente dá para um estranho aquele alimento, confiando em Deus, ela fez. Então, ela já estava respondendo positivamente. Mas ela não era uma judia, ela não conhecia completamente o Deus do céu. Era preciso algo mais. E aí o profeta continua ali no meio, né, ensinando. E, finalmente, vem a ressurreição do filho da viúva. E depois que o filho ressuscitou, o milagre aconteceu, o capítulo 17 de 1 Reis, o verso 24, diz que a mulher falou a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela faz uma declaração pública, não é? Entendendo Elias como profeta, aceitando o Deus de Elias, se submetendo realmente à ação sobrenatural de Deus na sua vida, não é? E isso foi importante ali, o milagre acontecer para essa decisão. Em Josué, capítulo 12, a experiência de Raabe. Aqui, vocês se lembram que quando os espias chegaram na cidade, da mesma forma, houve uma resposta positiva já dela. Então, Deus já estava trabalhando no coração daquela mulher e precisava, né, o ápice de um processo para uma decisão final. E aí veio a queda de Jericó, e ela, quando conversa com os espias, ela já relembra outros milagres que Deus já estava fazendo, né, e que ela sabia e tal. Aquilo deu impacto, provocou um impacto muito forte nela, e finalmente a queda dos muros de Jericó, aquela mulher e a família são salvos, né, ela acredita, se entrega e passa a ser parte do povo de Deus, né, inclusive dando ascendência para Jesus. E, finalmente, Naamã, aqui talvez seja a história mais completa nesse sentido. Segundo Reis, capítulo 5, a gente encontra a visita lá de Naamã ao profeta Eliseu. Aqui nesse texto, nós encontramos muitas evidências de que Deus já estava trabalhando no coração dele, com respostas positivas, no coração de Naamã. Por exemplo, quando ele chegou lá para visitar Eliseu, ele mencionou a adoração e tal, né? Ele chamou Deus de Yahvé. Então, ele já tinha familiaridade com a história, a cultura de Israel. Deus já estava trabalhando no coração dele. O verso 1, capítulo 5, verso 1, diz que por meio dele o Senhor dava vitórias à Síria. Então, Deus estava atuando na vida desse homem, dando vitórias ao exército da Síria, mesmo contra o seu próprio povo, o povo de Israel. Então, Deus estava atuando, aquele homem sentindo isso, mesmo que inconscientemente ele estava sentindo Deus lhe abençoando. E quando a menina cativa chega à sua casa e testemunha para ele, diz para ele procurar o profeta Eliseu, ele não titubeou e foi ao encontro, né, do profeta. Percebe que ele responde positivamente.
Quando ele chega lá no rio, o profeta não o recebe, ele se ofende. Ele, quando chegou lá na casa, não é, de Eliseu e não foi recebido, ele se ofendeu, não quis se banhar no rio, mas os seus soldados ali falaram para ele de uma forma veemente, e ele aceitou as admoestações daqueles homens, mostrando que ele estava sensível, não é? Ele precisava de algo mais forte, mais claro, mas ele estava sensível. Finalmente vem a cura. E após, então, a cura, ele volta com muita humildade, não mais arrogante, volta com muita humildade ao profeta Eliseu. E então ele diz essas palavras que estão no verso 15 do capítulo 5 de 2 Reis. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, e aí ele passa a descrever aí a processo de adoração que ele se propõe. Então, a gente percebe aqui como que o milagre, como que a manifestação do poder de Deus foi decisivo para aquela mudança de atitude em todas essas pessoas aqui que nós estamos vendo, e uma decisão final, né, ao lado do Deus bíblico. Portanto, a manifestação do poder salvífico de Deus, num processo assim, que é o ápice de um processo, é um princípio importante para a gente mostrar Deus para os nomes. E lembrando que a manifestação do poder de Deus se dá de muitas formas, não é? Pode ser através de uma cura, a resposta a uma oração, a libertação do poder do inimigo, a proteção especial, uma libertação de vício, a conversão assim de alguém que não se esperava. Nós devemos buscar, quando trabalhamos com essas pessoas, levá-las a uma experiência com o poder de Deus. Isso é algo que, historicamente, tem sido demonstrado positivo para ajudá-las em uma decisão. Agora, um tema que eu gosto muito, eu mencionei para vocês, é o tema da manifestação da energia de Deus na Bíblia. Essa expressão aparece 34 vezes no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, para designar a ação divina na execução do plano da salvação. E aqui vocês têm os textos, né, incluindo textos dos evangelhos, mas a maioria cartas de Paulo, né, e há outras cartas também. Mas a gente encontra aqui essa expressão sendo manifesta 34 vezes. Por que é importante abordar esse tema com os nomes? Justamente porque eles olham Deus como uma energia. Isso é algo que vai ser familiar para eles, né? Além disso, ao estudarmos o tema, a gente descobre que Deus não é simplesmente uma força, uma energia. Deus é uma pessoa. E quando ocorre a manifestação da energia de Deus, é a manifestação da pessoa de Deus que a Bíblia está descrevendo. Então, é interessante o tema para trabalhar com os nomes. Eu escolhi aqui 3 textos para a gente dar uma analisada rapidamente, porque o tempo aqui é muito curto, né? Mas olhem aí, 1 Coríntios 12, verso 6, um texto muito conhecido, inclusive um texto que o pastor Orlando, né, Orlando Jerônimo, meu amigo, usou na dissertação dele. Eu me lembro dele trabalhar com esse texto, quando ele defendeu a dissertação. Esse texto aqui descreve a Trindade participando do processo da distribuição e uso dos dons espirituais. E se você olhar aqui, esse é um texto extraído do Bible Hub, que é um site de busca muito interessante, Bible Hub. Aqueles que ainda não têm costume de fazer isso, eu estimulo a fazer, porque é muito simples. Você entra no Bible Hub, coloca o texto bíblico, coloca lá interlinear, e aí o texto vai aparecer ou grego, ou hebraico, e ele aparece com a pronúncia em cima, e aparece também em vermelho com a tradução em inglês. Então, é legal você ir lá no texto e analisar o texto original, né? E aí você percebe que aqui nesse texto, 2 vezes, a raiz da palavra energia está presente. Você tem aqui o energematon, que é a terceira palavra, é um nome, né, um substantivo,
neutro, plural, energematon, está aqui, energematon. E aí você tem depois a última palavra da primeira frase, energon, aqui já é o verbo, né, um particípio. Você tem aqui o verbo energon e o nome energematon. Veja que em ambos os casos, seja para substantivo ou para verbo, a raiz é energia. Está aplicando aqui a Deus. Então, vamos ver agora o texto em português. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, Paulo está mencionando aqui que quem distribui os dons é o Espírito Santo. Muitos dons, um só Espírito. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Percebe? Quem distribui os vários dons é o Espírito. Mas os ministérios, que são vários também, diz o texto, Jesus Cristo é quem o faz, é quem distribui, é quem cria, né? É quem estabelece. A palavra aqui, Senhor, é Kyrios. Então, enquanto o Espírito Santo distribui os dons para a igreja, quem cria os ministérios nos quais os dons serão usados é Jesus Cristo. Mas agora vem o que mais interessa. E há diversas realizações. E a palavra realizações aqui é a palavra energematon, que a gente viu lá no original. Mas é o mesmo Deus, e aqui Theos, né, está falando aqui de Deus Pai, é quem efetua, e a palavra efetua, o verbo energon, tudo em todos. Então, vocês percebem aqui, duas vezes a raiz energia aparece. A primeira vez como resultado, e a segunda vez como processo. Então, olha que interessante. Quem distribui os dons é o Espírito Santo. Quem cria os ministérios nos quais o Espírito Santo, nos quais os dons são usados, é Jesus Cristo. Mas quem dá o resultado, o energematon, é Deus Pai, né? O processo através do qual ocorre essa interação entre dons, ministério e realização também é Deus, diz o texto, é o energon. Então, a gente percebe aqui, a expressão não aparece na tradução, mas quando você vai ao original, você vê. E Christian Schwarz, que trabalha esse tema, ele diz assim que nós perdemos muito quando usamos sinônimos para a expressão da energia, a manifestação da energia de Deus na Bíblia, porque há questões teológicas envolvidas e que a gente não percebe enquanto a gente não vai à língua original. Então, estudar o texto, a manifestação da energia de Deus com os nomes ajuda, porque está falando de um Deus que é pessoa, como a gente está vendo aqui, e ao mesmo tempo é algo atrativo para eles. Um outro texto, rapidamente, Efésios 1, verso 11. Aqui nós encontramos, na parte de baixo, no meio, na segunda linha, no meio, a gente tem aí o energontos, o verbo também no particípio passado, energontos, a raiz energia também está aí presente, não é? E vamos ver o texto aqui em português. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz. Veja, aí o verbo fazer é o energontos. Faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Está mostrando aí também Deus atuando, né? Com a sua energia, manifestando a sua energia no processo, né, da execução da sua vontade aqui nesta terra. Finalmente, Gálatas, capítulo 2, verso 8, encontramos duas vezes também aqui a palavra energia, né? A terceira palavra, energessas, aqui está energessas, a terceira palavra. Depois, a penúltima palavra, a gente tem aqui também energessen, que é um verbo. Aqui, na verdade, são dois verbos. Um verbo está no particípio
e o outro aqui está no imperativo. Então, a gente tem aqui dois verbos, não é? E olhando agora o texto em português, porque aquele que operou energuessas eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Esse operou, o verbo está não no imperativo, no indicativo, né? Energessen, operou energessen em mim com eficácia para os gentios. Geralmente, a palavra energia na Bíblia é relacionada a Deus, porque também ela aparece relacionada a Satanás em dois textos. Geralmente, energia na Bíblia não se aplica a seres humanos, somente a seres sobrenaturais. A Deus e duas vezes a Satanás. Então, teologicamente falando, a gente não pode dizer que um homem energiza, o fulano energizou outra pessoa. Mas a gente pode dizer que Deus energiza os seus discípulos, assim como Satanás também energiza os seus seguidores. E, geralmente, a palavra energia tem o sentido de resultado ou processo. Nesse caso aqui, de novo, resultado. Ele está dizendo que Deus operou, né, realizou eficazmente em Pedro e em Paulo o apostolado, né? Então, mostra aí a atuação de Deus, sempre no processo de colocar em prática o plano da salvação. Mas eu estou trazendo aqui dizendo o seguinte: estudar o tema da energia de Deus é interessante, porque além de ser atrativo, é uma forma de a gente mostrar Deus como pessoa e não apenas como uma força. Quando a manifestação da energia de Deus ocorre, é Deus se manifestando no meio dos seres humanos. E, finalmente, eu tenho só 5 minutos, a terceira forma da gente abordar o tema de Deus com os nomes é falar de Jesus como a perfeita revelação de Deus. Isso está muito claro, né? João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. João 14:9, aquele que me vê, vê o Pai. Especialmente Hebreus 1:3, o reflexo da glória de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus é Jesus Cristo. E aí a expressão imagem é caráter, né? Então, Jesus Cristo é a revelação mais completa, perfeita, né, de Deus para nós, seres humanos. Agora, por que é interessante a gente mostrar Deus, Jesus Cristo, como a perfeita revelação de Deus para os nomes? Por que isso é importante, é atrativo? É que, veja, o ministério de Jesus é um instrumento positivo para apresentar Deus para os nomes. Por quê? Através de Jesus Cristo, a gente vê alguns atributos que são muito valorizados pelos nomes. A humildade, a autoridade, o sacrifício em favor da humanidade, o poder de Jesus, a justiça de Jesus. Esses atributos podem, sem dúvida nenhuma, atrair os nomes para Deus e ajudar os nomes a conhecer o caráter de Deus. Eles têm aversão à autoridade, mas quando a autoridade é mostrada através de Cristo, né, que se sacrificou, que praticou a justiça em nosso meio, que buscou os pobres, são ênfases muito fortes e importantes para os nomes e, sem dúvida, vai ajudá-los a querer olhar para Deus. Então, a gente, com isso, consegue mostrar o Deus bíblico para eles. Então, recapitulando, as 3 bíblicas abordagens: a manifestação do poder salvífico de Deus, segundo, o estudo sobre a energia de Deus na Bíblia, e eu peguei apenas 3 textos, mas há 34 referências. E Jesus como a perfeita revelação de Deus. São 3 abordagens que podem nos ajudar a nos aproximar dos nomes com o tema de Deus. Senhores, da minha parte, nesse momento, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Pastor Vicente, tenho dito e estou aí à disposição, não sei se há alguma pergunta, se há algum detalhe, algum comentário que a gente pudesse também abordar. Isso, o Alisson Brasil colocou aqui o site, né, do Bible Hub, biblehub.com,
que realmente ajuda ali na busca dos textos originais.